Zé Roberto chega ao Rio amanhã para assumir a camisa 10 do Flamengo. Atacante Elton pode ser a novidade no Vasco para 2009. 3 titulares de 2008 estão garantidos no novo Botafogo. Jogo treino em Águas de Lindóia é o primeiro desafio tricolor na temporada. Olá, boa tarde. Está entrando no ar mais um Jogo Aberto Rio. Você já percebeu, com muita informação, o seu time aqui sempre em primeiro lugar. A gente começa com os destaques. O primeiro, do jornalista convidado Francisco Aiello. Boa tarde, Aiello. Muito boa tarde, Fábio. Eu ontem acompanhei uma declaração do goleiro do Flamengo, Bruno. Ele disse que em 2009 o Flamengo não pode perder tanto como perdeu em 2008 jogando no estádio do Maracanã. Eu concordo com o Bruno. O Flamengo não foi mais além na Copa Libertadores da América porque perdeu aquele jogo para o América do México. Talvez ali tenha sido, um dos maiores micos, um dos maiores vexames na história rubro-negra. E depois, no Campeonato Brasileiro, o Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro, empatou com a Portuguesa, empatou com o Goiás e desperdiçou uma grande chance de, pelo menos, chegar à Libertadores deste ano. Então, o Bruno está certo. Em 2009, o dever de casa tem que ser feito. Destaque agora do jornalista convidado, Carlos Alberto Parisi. Boa tarde, Parisi. Boa tarde, Fábio. Gostei da camisa, fecha. Muito obrigado. Bacana. Sua é bonita também. É bacana, né? Linda. Eu gostei muito do 9º lugar do Dunga. Tem um Instituto Mala lá na Alemanha que... Cheio de letras. Cheio de letras. IFHHS, um monte. É mala demais. Aí o Dunga ficou em 9º, mas ficou atrás do técnico do Egito, do Paraguai e da Turquia. Beleza. Nunca, eu acho que um técnico brasileiro ficou tão longe do primeiro, que é o espanhol, o aragonês. Em compensação, os caras do The Times, lá da Inglaterra, os caras são tudo marrento. Aí, os mais cobiçados do Brasil, Hernandes, tudo bem, é o mais cobiçado, grande jogador. Agora, o Thiago Silva em 20º lugar, vocês têm que enxergar o futebol do Brasil da América do Sul, que vocês não estão enxergando, não. Mas vai mudar. Assim que o Thiago Silva começar a jogar pelo Milan, ele vai ser o primeiro ali, mais cobiçado na Europa. E falando de Europa, vem um da Europa para o Flamengo, que é o Zé Roberto. Ele chega ao Rio amanhã para assumir a camisa 10 rubro-negra. Quinto dia de pré-temporada para o Flamengo na Granja Comari. Entre os grandes cariocas, foi o que menos contratou, mas tem um baita time. Manteve uma base forte, contratou o novo treinador, Cuca, que na prancheta tem estrelas. Resta saber se elas brilharão em campo. Acho que o Flamengo entra como um dos favoritos, da competição, por ter ganho o campeonato no ano passado e manteve a mesma base para esse ano. Então, acho que o Flamengo já leva uma certa vantagem. Jogadores de muita qualidade, temos uma zaga muito boa, 2 laterais, como você disse, considerados os melhores do Brasil. O Flamengo não está fechado. 3 jogadores já foram contratados, mais uma estrela está a caminho e o atacante Mota, que estava em uma equipe da Coreia do Sul, pode ser anunciado nesta quarta-feira como novo reforço do Flamengo. Esse algo a mais que chegará a Teresópolis é Zé Roberto, possível camisa 10, antigo rival na época em que atuava pelo Botafogo. Contratação que essas estrelas agradecem. Um jogador que no Botafogo fez... só não fez chover, Mas é um jogador que vai chegar e vai nos ajudar bastante. Essa constelação pode brilhar, mas eles não podem esquecer do ano passado, quando terminaram o Campeonato Brasileiro bem apagados. Lições do passado e já enche a torcida de alegria. E eu acho que esse time vai ser um time campeão. Estou satisfeito com o time. A torcida está satisfeita mesmo? Ela é só esse torcedor com esse novo Flamengo com o Zé Roberto? Não, eu acho que sim. Eu acho que o Flamengo manteve a base do ano passado e já trouxe o Zé Roberto, que é um bom jogador. E está para fechar também com o Mota. Enfim, esses 2 jogadores vão reforçar ainda mais o elenco rubro-negro, visando as competições ao longo desse ano de 2009. Agora, Parisi, um destaque aí nessa matéria da Paloma. Bruno diz o seguinte: o Zé Roberto só não fez chover no Botafogo. Quer dizer, se ele fizer igual que fez no Botafogo, a torcida do Flamengo pode esperar um grande reforço, então. Não, o Zé Roberto é um bom jogador, ninguém tem dúvidas disso. Agora, ele só não fez chover mesmo, porque outras coisas todas ele fez também. O Botafogo mandou ele embora, não queria mais saber. O próprio Cuca, né? O próprio Perdeu Cuca. A paciência com ele no Botafogo. Pois é. O Zé Roberto, faz só aquele feijão com arroz que tu sabe, tá bom pra caramba. Será que o cabelo do Cuca ele perdeu também por conta do Zé Roberto, da preocupação? Eu acho também. Eu tava vendo o Cuca, e agora? Eu tava vendo o Cuca armar o time, e ele falou assim, não, eu só vou armar domingo, no jogo contra o Tupi, se não me engano, que é o amistoso. Tá bom.
Vamos esperar para ver o que vai dar. E o Zé Roberto não estreia. Não estreia no campeonato no primeiro jogo. Vai, de repente, só no segundo jogo. Contra o Bangu. Deve estar meio gordinho. Já falou que está 2 quilos acima do peso. Aí, seu destaque inicial foi rendimento do Flamengo no Maracanã, destacado inclusive pelo Bruno. O Flamengo tem que jogar mais no Maracanã, ter um aproveitamento melhor. Foi muito mal em 2008, né? Foi mal, né? Foi um Flamengo diferente, porque, um exemplo aqui, faltavam 12 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro e dos 12 jogos, 8 o Flamengo ia fazer dentro de casa, jogando no Maracanã. E aí, logo, as pessoas começaram a lembrar do ano de 2007, com o Joel Santana. Aquela arrancada, né? Aquela arrancada que levou o Flamengo para a Libertadores do ano passado. E tinha gente... em terceiro, inclusive. É verdade. E tinha gente que achava o seguinte, o Flamengo, de repente, ele podia até ser campeão brasileiro ano passado. No mínimo, uma Libertadores. Mas aí o time foi muito mal. Repito aqui os resultados, né? A derrota para o Atlético Mineiro, empate com a Portuguesa, empate com o Goiás e outros resultados negativos ao longo da temporada. Então, nesse ano, tem que fazer o dever de casa, é o mínimo, é o básico que o Flamengo precisa. E a torcida sabe disso. A torcida sabe quando o time está bem em campo, quando o jogador ele está, no caso, se dedicando, correspondendo. Porque eu acho o seguinte, o torcedor na arquibancada, ele não age, ele apenas reage. Né? Ele olha o que está acontecendo dentro do campo e vai reagir. Se aquilo que vem do campo é legal, é positivo, ele vai junto com o time. Caso contrário, ele abandona. A gente tem acompanhado algumas discussões por aí, Paris, assim, nos bares, pelos e-mails, né? Aliás, no e-mail aqui você pode mandar jogoabertorio@band.com.br, faz uma pergunta para o Paris e para o Aiello, um comentário. E o que a gente tem visto é o seguinte, Paris, onde vai jogar o Zé Roberto? No meio campo ou no ataque? Porque onde jogar o Zé Roberto, o Marcelinho Paraíba tem que atuar em outra função. Olha, Fábio, se ele quiser manter a base do ano passado, porque o ano passado o Caio descobriu a formação do Flamengo na 38ª rodada. Aí ele botou o Marcelinho Paraíba na camisa 10. Então eu achava mais negócio. Já está o Marcelinho lá com a 10, ele quer jogar com a 10, mete o Zé Roberto na frente, que está chegando agora, mete ele lá. Ele e o Obina? Ele e o Obina. E o Mota? O Mota é a opção. Né? Opção. É. Aliás, tem que ver como é que vai... Eu gosto do Obina, cara. Tem muita gente que não gosta do Obina, eu gosto do Obina como centroavante. Eu não sei como é que vai vir o Mota, não sei, estava artilheiro na Coreia, aí fica difícil. Né? E a diretoria do Vasco descarta o acerto com o goleiro Cássio, do PSV. Porque até agora o clube holandês não liberou. O atacante Elton, ex-São Caetano, Santo André, pode ser a novidade para essa temporada. O Vasco precisa de um goleiro, Aiello? Eu acho que não. Eu acho que o Vasco poderia apostar no Rafael. Eu acho que, de repente, o Vasco poderia dar força a esse garoto, a esse jogador, que não fez um mau Campeonato Brasileiro, não. Talvez aí tenha sido um dos menos culpados. Mas não aceitou a renovação, né? A proposta pois salarial. Mas e aí, por isso aí já é uma renovou, outra história, né? De repente já tem aí algum tipo de clube interessado nele. Isso até parece coisa de empresário, né? Que é para não acertar, deixar o tempo passar. Maio acaba o contrato, aí você vai embora. Então tá na cara, né? Se maio acaba o contrato, a gente está menos de 6 meses aí, né, para o mês de maio, significa que já deve ter alguma coisa engatilhada. Vide o que aconteceu com o Arouca, né? Que tinha compromisso até abril com o Fluminense. Né, e obviamente recebeu essa proposta do São Paulo e foi embora. Então, Rafael, de repente, já deve ter alguma sondagem de clube ou brasileiro ou do exterior. Há quem diga, Paris, que o São Paulo teria sondado o Rafael para ser aquele reserva eterno do Rogério Ceni. Maio acaba o Campeonato Carioca, começa o Campeonato Brasileiro. Coincidência? Olha, Fábio, eu tenho uma opinião diferente do Aiello. Eu não gosto desse goleiro, não. Eu acho que o que a gente está analisando aqui? O Rafael, em relação aos outros goleiros que o Vasco tinha. Não o Thiago é tão abaixo do Rafael? Muito abaixo. Eu acho que o Thiago ainda sai mal do gol pra caramba. Mas o Rafael sai bem do gol? Hein? O Rafael sai bem do gol? Não, eu não acho o Rafael um grande goleiro. Ele é melhor do que o Thiago. Só acho isso. Nós estamos comparando o Rafael com o Thiago, com os outros que passaram. O Rafael não é goleiro pro Vasco. Goleiro pro Vasco tem que ser um baita de um goleiro. Mas quem é o baita do goleiro? Será que o Cássio é um baita do goleiro? O Cássio, que está no PSV, saiu daqui bem. Lá fez partidas boas, mas não vai vir, não veio mais, né? Chegou você a falar no Edson Bastos, do Coritiba, que estava na reserva. Com todo respeito, né? Se a gente avaliar o Edson Bastos, né, com o Rafael, de repente, o potencial do Rafael é maior. Né? Mais o Edson Bastos, acho que chegou no ápice dele, né? Já deu o que deu. O Rafael pode evoluir bastante ainda. O goleiro do Atlético Paranaense ficou sem contrato, aí ninguém fazia dele, o Galato. Bom goleiro. Bom goleiro. Agora, o Paris, a gente pode observar que a preocupação da comissão técnica e da diretoria é justamente nos extremos, no gol e no ataque. Inclusive, o presidente Roberto Dinamite chega amanhã a Vila Velha, onde hoje o Vasco faz um jogo-treino, deve anunciar aí 2 contratações, uma delas deve ser o Elton. Eu, por exemplo, a minha preocupação com o Vasco, já falei aqui, vou repetir, chama-se Fernando e Jean. O Fernando
É que o Fernando... Mas ele não foi mal na reta final. Parece que está sendo o Fernando radical. é aquele jogador que a torcida gosta, que ele dá carrinho, chuta, dá bicão, essa coisa toda. Mas o que ele fura, o que ele é culpado de gols, mau posicionamento, é uma gracinha. O Jean, não posso falar porque não vi ainda treinando, não vi jogando. Mas o Fernando eu conheço bem, da época do Flamengo até agora. Mas você não está com a impressão do Flamengo dele? Porque ele no Vasco não foi tão mal assim. Ou então, eu acho que o Parisi, ele está ainda, né, muito bem impressionado com o Thiago Silva. E aí, então ele tem imagem do Thiago Silva na cabeça e quer fazer comparações com os outros zagueiros do futebol brasileiro que estão aquém do Thiago Silva. Haja vista o que acontece, né, na seleção brasileira. A dupla titular joga fora do país. O terceiro melhor zagueiro hoje do Brasil é o Thiago Silva. Que já foi embora. Mas então, quer dizer, há de repente, uma crise aí, né? Uma escassez de bons zagueiros no futebol brasileiro.